apóstolo Tiago, glória a Deus, ele disse assim, escreveu, Elias era homem semelhante a nós. Diga comigo, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos ou paixões, e orou, está o segredo, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Diga, ele orou e não choveu. Ele orou de novo e choveu. Versículo 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Normalmente quem ler esse texto vai falar de quem? De Elias. É óbvio, de Elias. Mas eu não quero me ater à pessoa do profeta, o tisbita, chamado Elias. Eu quero me ater à operação de Deus no mundo através de Elias. Deus não mudou. Está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando nós procuramos sobre este homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, segundo Tiago, o que nós encontramos diferente dele na vida, não de todos, mas de alguns, é porque Elias era um homem de oração. Elias era um homem de guarde. E o meu tema não pode ser diferente, o que acontece quando oramos? Deixa eu dizer outra vez. O que acontece quando oramos? E claro, nós precisamos entender e saber como orar. E se entrássemos por esta porta, nós obrigatoriamente teríamos que passar pela primeira oração ensinada por Jesus, que transformaram ela em uma reza. Mas não é reza, é oração. A diferença é porque uma é a repetição do que está escrito, e a outra não, é externar um sentimento interior. Porque quando Jesus disse, quando você orar, ore assim. Mas antes dele começar a dar o esboço da oração, ele disse, não seja como os hipócritas que vai às praças e ruas para orarem e serem vistos pelos homens. Já muda aí. Então ele disse, quando orar, ore assim, Pai nosso que estais nos céus. Pronto, pastor. Jesus está mandando orar assim, Pai nosso. Não, senhor. Tá não. Quando ele disse, ore assim, ele está apontando para uma direção. E quando ele diz, Pai nosso que está nos céus, ele fala de
reconhecimento. Ou seja, você vai orar? Vou. Então você deve direcionar a sua oração a um Pai que você tem, que está no céu. Isso se chama reconhecimento. Quem ora sem reconhecimento fala muito e não ouve nada. Porque a oração é um diálogo ou um monólogo entre duas pessoas. A oração é você conversar com a pessoa e a pessoa ali responder. Mas às vezes o crente dobra o joelho e começa. Amém. Aí levanta e vai embora. Se perguntar, você pediu o quê? Ele nem se lembra mais. Eu pedi tanta coisa. Não. Quando passávamos pelo vale, numa prova tremenda, minha esposa pegou um caderno, aqueles cadernos pequeno, fino, e ela começou a fazer anotação. Apresentou ele a Jesus. Jesus, eu estou precisando disto. E ela orava, e orava, e orava, até aquilo que ela pediu chegar. Glória a Deus. E ela ia notificando quando começou e quando parou, porque chegou a bênção. Guarde isso. O que acontece quando você ora? A exemplo de Elias. Elias orou, a chuva parou. Elias orou, a chuva veio. Mas a Bíblia diz que Elias não era diferente de mim e de você. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, com as mesmas fraquezas. Ah, pastor. Mas Elias fez descer fogo do céu. Mas isto não fez ele ser especial nem diferente. Por quê? Porque quem mandou o fogo não foi ele, foi Deus. Sujeito às mesmas paixões. Eu estava pregando em uma cruzada na vila, na usina Porto Rico, na época do pastor Manuel Filho, que dirigia a congregação ali. Eu não era pastor, eu era apenas um cooperador da obra, estava começando o meu ministério. E uma cruzada tremenda, no lugar aonde o proprietário não queria, não permitia, não deixava que se estabelecesse uma igreja. Não tinha igreja naquele lugar. Manuel Filho trabalhava na empresa, tinha um cargo elevado, conseguiu liberar para fazer uma cruzada. Então, um caminhão de som, um negócio extraordinário. E quando, irmãos, começou o trabalho, um movimento muito grande, ficou gente que, mas nunca terminava. Glória a Deus. E quando cantou, canta ali, canta o cantor, canta o conjunto, canta e canta, e que vai e canta. Quando chegou na hora da mensagem, Manuel diz: olha, irmão, a mensagem hoje vai ser com o irmão Arnóbio. Aleluia. Mas ele já tinha falado comigo, eu já tinha me preparado, estava lá. Glória a Deus. Aí na hora que eu peguei o microfone, que eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, aí a chuva, o povo começou a correr. Diga, peraí, gente, corre não, vamos orar, depois da oração você corre. Aí eu fiz uma oração e a chuva parou. Mas quem parou a chuva não fui eu não, Milé. Quem parou a chuva foi Deus. Eu sou um homem tão limitado como você. Aleluia. E qual é a diferença? A diferença está apenas nos joelhos. Se você ora, algo
Anda, lecossurianda, macericamafaz. Se você ora, algo acontece. O sobrenatural de Deus vem e Deus faz, respondendo a sua oração e honrando a sua fé. Mas isto é se você orar. Glória a Deus. Intimidade. O que é intimidade? É um relacionamento entre duas pessoas. E você não tem um relacionamento com uma pessoa, se você não conhece bem esta pessoa, você não tem um relacionamento com esta pessoa, se você não anda com esta pessoa, você não tem um relacionamento com esta pessoa, se você não dialoga, não conversa com esta pessoa. E são as pessoas mais bem relacionadas que confiam os seus segredos um ao outro. Não é assim? É. Então, se você tem um bom relacionamento com Deus, Deus tem um bom relacionamento com você. E você não precisa ser perfeito. Não. Ninguém é perfeito. Ninguém pode dizer: eu não falho, eu não erro, eu não peco. Falo de pecado, não pecado para disciplina. Porque há pecados que é para a disciplina, há pecados que é para a morte, mas há pecados que não é para a morte nem para a disciplina. Glória a Deus. Então, o que acontece quando você ora? Lucas 9:29, os irmãos olham aí na telinha. Enquanto Jesus orava, o que aconteceu? Enquanto Jesus orava, o que aconteceu? Ele transfigurou-se. Diga: Jesus transfigurou-se enquanto orava. Sabe aonde ele estava? Ele estava no monte chamado Tabor. E quando ele subiu aquele monte, só apenas 3 dos 12 discípulos é que subiram para ficar com ele em oração. Glória a Deus. Porque oração é devoção, é obrigação, mas cada um que deve se obrigar, porque Deus não obriga ninguém a andar com ele, falar com ele, se ajoelhar com ele, de forma alguma. Mas Jesus sentiu a necessidade de subir ao monte para uma vigília de oração. Escute, deixa eu dizer de novo. Jesus sentiu a necessidade de subir ao monte para uma noite de oração. Aleluia. Ora-se Jesus, sendo filho de Deus, o homem perfeito, sentiu a necessidade de subir ao monte para uma noite de oração. E você não sente a necessidade? Porque oração não é para os fortes, é para os fracos. Eu preciso orar. Eu sou pobre e necessitado, e eu preciso do Senhor. Ele subiu, e quando chegou no monte, ele começou em oração, começou a conversar com o Pai, e aquela conversa se estendeu noite adentro, até um certo momento, que de repente, uma manifestação sobrenatural de Deus, e aparece nesta manifestação sobrenatural de Deus,
Moisés e nada mais, nada menos do que Elias. Aleluia! E quando eles olham para Jesus, o rosto de Jesus transfigurou-se, ou seja, mudou de característica. Quando ele transfigurou-se, o natural saiu e o sobrenatural se manifestou. E agora não tinha como se olhar para o rosto de Jesus, dado ao brilho que estava nele, que brilhava mais do que o sol em pleno meio-dia, em pleno fulgor. Eu lembro-me de uma noite, glória a Deus, logo que eu voltei do campo e fiquei em Maceió por 10 anos. E em uma daquelas noites, meus amados irmãos, que eu estava dormindo, de repente eu ouvi uma voz e eu me acordei. Aleluia! Eu gosto de dormir com tudo apagado. Aleluia! E quando eu me acordei, eu sentei na cama. E quando eu sentei na cama, Jesus apareceu na minha frente. Glória a Deus. Pastor, e como era Jesus? Eu não conseguia ver o seu rosto. Parecia uma tocha de farol aceso na minha cara, que me deixou encandeado. E uma coisa eu sei, é que o quarto ficou todo iluminado. Parecia até que tinha umas 100 lâmpadas de LED tudo ligada. E eu não conseguia enxergar direito por conta daquela manifestação de glória do Senhor Jesus Cristo naquela noite. Oh, foi algo tão grande, foi algo tão extraordinário. E a Bíblia diz no versículo 29, está aí na tela: e aconteceu o quê? E aconteceu o quê? O que aconteceu? Enquanto ele, me ajuda aí, completa. Enquanto ele orava. Ou seja, a manifestação da transfiguração na pessoa do Senhor aconteceu quando ele orava. E se ele não tivesse orado, ele não teria se transfigurado. Se você ora, o sobrenatural de Deus se manifesta. Mas tem pessoas que não têm tempo de orar. Pastor, eu não consigo, eu não tenho tempo. É mentira. Vamos tirar a máscara do diabo. É o diabo que está te enganando. Todo mundo tem tempo de orar. Você ora sentado, você ora em pé, você ora deitado. Isso não importa, o importante é que você ore. Ah, pastor, mas eu trabalho muito. Talvez você não saiba o que é trabalhar muito. Deixa eu dizer a você uma coisa. Passei 12 anos e 6 meses em uma empresa. Eu saía de casa às 5 horas da manhã e saía da empresa muitas vezes, ou na maioria das vezes, 8 horas da noite. Final de ano, tinha final de ano que eu amanhecia o dia na empresa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na empresa, irmãos, o meu trabalho era cruel. Aleluia. Eu precisava expelir notas fiscais. Eu precisava conferir todas as mercadorias que entravam. E nunca era menos de 3, 4 carretas por dia de mercadoria para que eu conferisse. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o senhor tinha tempo de orar? Tinha tempo de orar, tinha tempo de ler a Bíblia, tinha tempo de evangelizar. Como? Digo agora. Primeiro, eu nunca tive vergonha de andar com a Bíblia. Eu levava a Bíblia para o trabalho, chegava em cima do meu birô, colocava ela logo de cara. E ao lado, colocava folheto, comprava o folheto e colocava lá para distribuir. Louvado seja o nome do Senhor. E orar, pastor, como o senhor fazia? Aleluia. Eu entrava na murcharia de fardo.
entrava, abria a porta, pegava o cadeado, ficava do lado de dentro, passava o cadeado, chegava lá no final, dobrava o joelho e dizia: Senhor, me ajude nesta jornada. É difícil para você fazer isso? Ah, pastor, isso eu não consigo, não. Mas quantas vezes você ficou até 1, 2 horas da manhã vendo televisão? Isso você consegue? Mas a tempo da televisão passou, ótimo. Cadê aqui o celular? Aqui. Quanto tempo você passa aqui navegando? Vendo o que não deve ver, ouvindo o que não deve ouvir, dizendo ou escrevendo ou falando o que não deve fazer. Glória a Deus. E o diabo batendo palmas e rindo da sua cara. E você perdido dentro da igreja. Por quê? Falta de vigilância. Vigiai e orai, porque o tempo está próximo. Ele estava no monte, e no texto em que nós acabamos de ler, ele orava e através da oração o seu rosto se transfigurou, suas vestes resplandeceram de brancura, e apareceu Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir, que estava para se cumprir em Jerusalém. Aleluia. Pedro, João e Tiago ficaram tão estarrecidos, foram tão impactados com aquela visão, que quando terminou a visão, ele olhou para Jesus, que voltou ao normal, e que Moisés e Elias subiram, e disse: Senhor, não queremos sair deste monte, queremos ficar neste lugar. O Senhor quer que façamos 3 tendas. Eu disse: quantas? 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Qual é a curiosidade? Eles não pensaram nele. Quem está cheio do Espírito Santo não pensa em si mesmo. Levante a sua mão. Levante a sua mão bem alto. Diga: Jesus, faça-me um homem de oração, uma mulher de oração. Diga: eu preciso. Diga com força mesmo para o diabo ouvir. Para ele sair daqui surdo. Diga: eu preciso estar aos teus pés, buscando a tua face e vendo a tua glória. Aleluia. Hey, sou de licou manaviá. Então, enquanto Jesus orava, transfigurou-se. Olha para o irmão, aponta o dedo para ele de profeta e diga: se você orar, você também verá a glória do Senhor. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 25 e 26. Salabacandamai. Aleluia. Vamos encontrar um crente que antes ele era inimigo, que antes ele era perseguidor. Deixa eu descer, ficar perto do povo. Vamos encontrar um crente que antes ele era inimigo, que antes ele era perseguidor, e que ele estava indo a Damasco com o coração cheio de ódio e de violência, porque ele queria acabar com a seita